Bora lá então continuar essa nossa trilha da construção desse nosso micro SaaS. Agora eu pego o bastão aqui para a gente começar a implementar esse nosso assistente que a gente criou no nosso último curso com o Matheus, lá no nosso WhatsApp. Então, basicamente, o que a gente executou internamente no nosso app, a gente vai estar expandindo essas funções agora para a gente conseguir executar as mesmas funções no nosso aplicativo, com o aplicativo multiusuários dentro do WhatsApp. Então, vamos conhecer um pouquinho mais o que a gente vai estar fazendo nesse nosso curso. A ideia é a gente expandir, né, o nosso assistente para o WhatsApp. A gente vai estar principalmente aprendendo a construir um sistema multiusuários, né, desse nossa aplicação dentro do WhatsApp. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada usuário ele precisa ter acesso aos seus próprios dados. E a gente, a partir do WhatsApp, quer que isso também se mantenha como realidade. O WhatsApp vai ser uma extensão desse nosso aplicativo. Cada usuário tem que ter acesso apenas aos seus dados no seu WhatsApp. Bacana? Então, isso aqui a gente vai aprender a estruturar ali as nossas chamadas para que isso aconteça e, claro, fazer tudo isso aí, integrando, nesse caso a gente vai estar utilizando o Supabase e o Make, né? Então a gente vai aprender a fazer essa integração do Supabase com o Make aí, o que dá uma gigantesca gama de possibilidades pra gente, porque a gente vai estar trabalhando com uma base de dados extremamente robusta, né, que é o Supabase, que usa Postgres por debaixo dos panos, utilizando junto com o Make, que é uma ferramenta de automação que a gente vem explorando bastante nas nossas últimas aulas, ferramenta sensacional. Nossa arquitetura do nosso aplicativo, basicamente, fica dessa maneira, né, a gente vai ter o WhatsApp como nossa interface de conversação com, né, a nossa plataforma, né, o nosso aplicativo, que tem como base de dados o Supabase, então toda as informações estão no Supabase, é dali que a gente vai estar consumindo essas informações. O WhatsApp vai ser a nossa interface, o Make vai ser o nosso motor aí de inteligência, sincronizando tudo, e a gente vai ter essa integração aí com a OpenAI a partir dos API de assistentes da OpenAI. Então a gente aqui implementa um pouco de assistentes também. A gente poderia fazer com Chat Completions, também poderia, né? Mas aí como a gente já vem vendo, cada ferramenta tem sua peculiaridade. Então essa é basicamente a arquitetura que a gente vai estar construindo. De modo geral, o que o aplicativo vai fazer é algo bem análogo que a gente já viu no nosso curso anterior, né? Da gente conseguir conversar com a nossa base de dados a partir de um chat, né? Nesse caso, o chat vai estar vivendo dentro do WhatsApp. E aí, alguns avisos iniciais aqui pra gente iniciar, né? Essa nossa trilha, ela vai se utilizar bastante como base os conhecimentos e construções que a gente realizou nas nossas trilhas de function calling e também nessa nossa trilha de criando um assistente na prática, né? Então, a gente vai utilizar as funções que a gente construiu, né, aqui no nosso curso de function calling. Então, a gente vai pegar aquelas funções e vai adaptar elas agora para o Supabase e com as necessidades da gente fazer uma chamada para com base nos dados de cada usuário. E aqui a gente, na criação do assistente, a gente construiu toda a arquitetura, todo o esboço base de um assistente que faz uma chamada de function calling. Então aqui, esse nosso curso que a gente construiu esse esboço, a gente vai pegar esse esboço também, né, do que a gente construiu ali e vai adaptar esse esqueleto base aqui para nossa necessidade. Dadas as introduções, bora começar a botar a mão na massa. Esse curso aqui é um curso que a gente vai utilizar de bastante conhecimento que a gente já adquiriu, porém a gente vai implementar mais alguns pontinhos aí pra gente, de fato, vincular, né, com o nosso aplicativo, nosso micro SaaS e aprender um pouquinho mais aí também sobre como deixar essa nossa aplicação multi-usuários, o que a gente precisaria se atentar e, como eu comentei, né, utilizando agora uma base de dados extremamente robusta, que é o Supabase, a gente aprender a fazer essa integração com o Supabase. Então vejo vocês nas próximas aulas pra gente implementar esse nosso assistente no WhatsApp. Então, bora iniciar a construção desse nosso assistente. Vindo aqui para o Make, eu estou com o nosso cenário do nosso assistente completo aberto aqui. Esse, como eu comentei, assistente que a gente construiu lá no nosso curso, né, criando um assistente do zero para integrar com o WhatsApp. A gente construiu isso aqui do zero, né, fez todas as integrações, construímos, né, basicamente duas formas de fazer o uso desse assistente, e a gente vai usar essa forma mais completa, que é a forma que a gente consegue ter acesso às function callings, que vai ser algo importante aqui pra gente nesse nosso curso. Então essa nossa blueprint vai ser a nossa base, né? Caso vocês não tenham visto, é importante, né, ter esse conhecimento, então aquele curso é base fundamental para que a gente consiga fazer o que a gente quer fazer aqui agora, então é extremamente importante. E aí também, caso vocês queiram apenas importar essas informações aqui, uma coisa que vocês podem fazer, né, vocês podem, eu disponibilizei todos esses cenários para vocês, então vocês conseguiram baixar esses cenários e importar para a aplicação de vocês, né? Então vocês podem vir aqui em More, Import Blueprint, pegar o arquivo que eu disponibilizei para vocês, que está lá naquela nossa base de dados, no nosso post lá na comunidade, a gente tem todos os links da nossa formação. Vocês podem fazer a importação do arquivo JSON do Make desse nosso assistente, que ele já vai abrir aqui com todas as configurações para vocês. Claro, vai ter que fazer algumas adaptações para a chave de API de vocês, né, coisas nesse sentido. Porém, de resto, já vem tudo pré-configurado, filtros e tudo mais. Beleza, o que a gente vai estar fazendo, né, dando uma visão um pouco mais clara nesse nosso fluxo aqui? Esse fluxo é basicamente o coração do nosso assistente no WhatsApp. Porém, a gente está utilizando nesse nosso fluxo o Google Sheets, né, com algumas coisas mais simples, né? Então, Google Sheets aqui, temos Google Sheets aqui, são coisas que a gente vai ter que substituir. A gente também não está se importando com o usuário de fato existindo no nosso aplicativo, então são coisas que a gente vai ter que tomar atenção. E aí a gente vai querer utilizar agora, em vez de Google Sheets, o Supabase, que é a nossa base de dados que a gente está fazendo uso no nosso aplicativo. E aí, para a gente iniciar, né, eu vou querer, inicialmente, a gente vai substituir esse nosso módulo aqui, onde a gente buscava o usuário e verificava se o usuário já tinha uma thread associada a ele, para ele ter a conversação dele continuar. Então a primeira coisa que eu quero fazer é substituir esse módulo aqui, pelo módulo Supabase, né? Então aqui a gente pode adicionar um módulo, e aí se eu vier aqui, né, digitar Supabase, a gente não vai encontrar nada, não tem um módulo direto para o Supabase. Porém, o Supabase, por debaixo dos panos, ele usa banco de dados Postgre, um banco de dados PostgreSQL. E aí, tudo que a gente quiser fazer na base de dados Supabase, a gente pode utilizar tranquilamente essas funções do Postgre, que elas funcionam 100% da mesma maneira com qualquer base de dados Postgre que a gente for utilizar. Então, a gente pode utilizar esse módulo aqui para a gente conversar com a nossa planilha do Supabase. Então, clicando aqui, já dá algumas informações para a gente. O que a gente vai querer nesse momento é selecionar uma linha, né? Então, a gente quer buscar o usuário
que está chamando a gente no WhatsApp para verificar se esse usuário já tem uma conversação, se ele existe realmente. Então a gente pode clicar aqui. Se for a primeira vez que vocês vão estar conectando, a gente vai ter que fazer a vinculação com a nossa base de dados Postgre. E aqui é um ponto importante de eu estar passando para vocês, porque ele tem algumas peculiaridades, né? Não é tão simples, né? Então a gente tem que buscar algumas informações lá no nosso Supabase para a gente fazer essa integração. É bem tranquilo, né? Basta a gente saber onde buscar essas informações. Então aqui eu vou colocar em adicionar, vou colocar aqui minha base Supabase App Financeiro. Vai ser essa nossa integração. E aqui ele pede algumas informações diferentes, né? Que a gente está acostumado. Então tem host, port, database, user, password. São informações padrões aí de base de dados, né? A gente achar a porta, achar o host, a base de dados que a gente quer. Porém, onde que a gente encontra essas informações lá no Supabase, né? Então, isso que eu quero mostrar para vocês. Então, vou vir aqui no Supabase, vou vir aqui na nossa home aqui, né? Que é o nosso app de finanças pessoais, que é a nossa base de dados que a gente vem trabalhando, né? Tem aqui a base de dados de registros dos usuários. E se a gente descer nesse nosso projeto, lá embaixo, em configurações do projeto, a gente tem agora mais algumas informações e vier aqui em Database. Aqui a gente tem todas as informações da nossa base de dados Postgre, né? Então, se a gente olhar, a gente tem aqui o host, database name, a porta, user, password, que são exatamente as informações que a gente precisa lá no Make. Então, basicamente, a gente pode copiar as informações e colar para lá. Então, aqui o host, vou copiar, vou vir aqui, colar aqui no nosso Make. Agora a porta, vamos lá, porta, copiar, colar a porta aqui. Beleza. Agora o database name, a gente tem aqui Postgres, copiar, voltar lá para o Make, colar, username, novamente, username, vamos copiar, voltando, colar aqui, e agora o password também. Password a gente não tem acesso, a gente tem que gerar uma senha nova, então vamos resetar, pedir para ele gerar uma senha forte para mim. Vou copiar, dar um reset nesse password, aguardar ele pensar aqui, beleza? Até vamos mudar aqui, database, voltar para cá para garantir que a senha de fato já esteja configurada. Vamos colocar aqui password agora e vamos salvar. Vamos ver se deu tudo certo. Vou tentar salvar de novo para ver se a senha já... Às vezes a senha ela não foi ainda, não tinha subido, só deu um ok de novo, já deu tudo certinho. Se eu clicar agora em table aqui, então teoricamente nossa configuração deu certo. Se eu clicar em table, vamos dar um reload, agora sim, descer. A gente vê aqui auth, tem um monte de informação de autenticação. A gente descer, a gente tem PG Sodium. E aqui a gente tem public registros e public usuários. São as nossas duas tabelas que a gente tem lá no Supabase que a gente quer estar conversando. Então, nesse caso aqui, o que eu quero estar olhando inicialmente é a nossa tabela de public usuários. Cliquei aqui, ele já vai ter, aí agora ele já tem acesso, né, às nossas informações da nossa tabela, eu consigo já fazer filtros, beleza? Então assim a gente já fez a nossa integração com a nossa base de dados Postgre. Na próxima aula eu quero fazer aqui agora os nossos filtros, né, de fato a gente fazer os filtros pra gente conseguir de fato encontrar o nosso usuário, ver se ele existe, se a thread existe e tudo mais. Então, vejo vocês na próxima aula. Bora então continuar aqui a configuração dessa nossa busca na nossa base de dados do Postgre. O que a gente precisa fazer aqui agora, né? A gente basicamente está recebendo uma mensagem de WhatsApp de alguma pessoa. A gente precisa verificar se essa mensagem, se essa pessoa, ela já tem uma conversação com a gente, para a gente relembrar a memória, né? Ter lá a nossa thread associada a essa nossa mensagem, para a gente relembrar e continuar um contexto de conversa. E caso né, essa pessoa não tenha uma conversação ainda, a gente tem que criar uma thread nova para que a gente depois relembre a conversa com essa pessoa. E aqui a gente tem uma característica a mais, que a gente está fazendo tudo baseado no nosso aplicativo. A pessoa que enviar mensagem para a gente no WhatsApp, ou seja, o número do WhatsApp que nos enviar mensagem, ela tem que ter associada a ela um usuário no nosso app, né? Eu não quero ficar conversando com qualquer pessoa lá no WhatsApp, quero conversar apenas com pessoas que sejam, de fato, usuários do meu aplicativo. Então, esses são alguns pontos que a gente tem que ter de atenção aqui. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, né? A gente precisa ajustar a nossa base de dados lá no Postgre, no Supabase, para isso, né? Então, se a gente vier aqui no Supabase, vamos vir aqui no nosso Table Editor, vamos vir aqui nos usuários. E aí a gente tem os campos de usuário ID, quando foi criado, nome, e-mail, a foto de perfil. A gente precisa aqui ter mais informações, que são aquelas informações da nossa thread, ou seja, qual que é a ID da thread da nossa conversação lá dentro dos nossos assistants na OpenAI. E eu também preciso saber qual que é o WhatsApp associado a esse usuário, né? Então, assim que o usuário for cadastrar, a gente teria que criar um processo de, beleza, cadastre o WhatsApp, a gente vai verificar se o WhatsApp é de fato seu, verifique ali, faça uma verificação e tal. Então, esse seria um processo legal de a gente fazer internamente no nosso app, para a gente validar essa chave, né, essa conexão do usuário de fato com aquele WhatsApp, para que de fato todas as pontas fiquem amarradas. Aqui no caso, a gente vai basicamente adicionar aqui um campo WhatsApp, né, que vai ser o número do WhatsApp do usuário. A gente pode colocar do tipo aqui texto. E basicamente isso. A gente poderia falar que é único também, né? Que seria algo legal até. Porém, a gente vai deixar assim da forma como está agora. E vamos salvar. Salvo. Então o nosso WhatsApp já está aqui, né, configurado. E aí, para ter um WhatsApp associado a algum usuário, eu vou pegar um usuário aqui do Matheus, né, do Castelo, aqui, o último usuário, que ele tem também alguns gastos associados, depois a gente consegue fazer alguns testes legais. Eu vou aqui manualmente, aqui no nosso banco de dados, é claro que depois seria legal a gente ter, que não comentei, né, uma estrutura da onde a gente cadastra o WhatsApp do usuário, faz essa verificação lá no nosso front-end pelo nosso app, mas para a gente fazer os testes aqui agora, vai servir a gente ter esse conceito do uso no WhatsApp, né. Então a gente tem o WhatsApp aqui já associado ao usuário, na tabela usuários mesmo. Aí o que a gente ainda precisa aqui é a nossa thread ID, né, então a gente pode colocar aqui thread ID, que vai ser o ID da nossa thread lá na OpenAI, que a gente pode colocar um texto também, colocar um texto, basicamente isso, e vamos salvar. Bacana. Então são as informações que a gente precisa para trabalhar com a nossa base de dados lá no Make, né? A gente fazer os nossos filtros. Então vou voltar lá para o nosso app. Vindo aqui, vamos dar um refresh aqui, ver se ele já vai ler as nossas tabelas que a gente fez a adição. A adição ele ainda não fez, né? Então vamos tentar fazer alguns refreshes aqui. Às vezes ele demora um pouco mesmo para puxar essas informações da nossa nova tabela. Vamos verificar. Beleza, dá um refresh. Beleza? Apareceu aqui agora. Qualquer coisa apertem OK aqui, né? Aguardem um pouquinho, né? Ele demora um pouquinho para ler. E aí a gente já tem aqui agora atualizado nossos campos. Agora eu tenho o WhatsApp e eu tenho o Thread ID aqui também à minha disposição para a gente fazer os filtros que a gente precisa. E nesse caso aqui, o que eu quero fazer é basicamente filtrar, né, pelo WhatsApp do usuário. E esse WhatsApp ele precisa ser igual ao número de WhatsApp que está vindo ali do nosso webhook, né? Então a gente tem aqui o telefone do usuário.
se a gente vai puxar, né, o nosso usuário lá na nossa base de dados para verificar as informações dele. É basicamente o que a gente precisa aqui nesse nosso módulo. Então, vou salvar. Aqui agora a gente pode excluir essa nossa planilha de Supabase, que a gente não vai fazer o uso dela. Então, clicar em deletar módulo, beleza. E agora a gente pode continuar aqui, né? Vamos pensar nos nossos filtros. A gente aqui estava fazendo filtro pelo nossa thread lá do nosso planilha de Google Sheets. Agora ele foi deletado, até tá um pretinho aqui que ele não tem mais a referência. E aí, basicamente, o que eu preciso fazer aqui, né, é que a nossa thread do usuário que a gente buscou aqui a partir do WhatsApp, essa thread, ela não exista para que ele vá para o caminho no qual a gente vai criar essa thread. Porém, aqui, como eu comentei, eu não quero criar thread para qualquer pessoa. Eu quero que esse usuário, então eu posso pegar aqui o usuário ID, né, que do WhatsApp que nos enviou a mensagem, eu quero que ele exista, né? Então, o usuário que enviou a mensagem, o número de WhatsApp que enviou a mensagem, ele tem que ser um usuário dentro do nosso app para que siga, né, de fato, essa nossa thread para cá, a gente crie uma linha no nosso banco de dados e tudo mais. Então, isso é importante para a gente garantir que as pontas estão corretas. E aqui abaixo, né, se o usuário agora ele já existe, né? Então, se a gente fez uma busca pelo número de WhatsApp, ele deu um retorno e a nossa thread existe, então é assim, a gente vai seguir para baixo. Aqui eu não preciso fazer uma verificação do usuário, porque se a thread já existe, quer dizer que de fato esse usuário já existe no nosso banco de dados também. Então dá um OK aqui agora, assim os nossos filtros aqui já estão corretos. E a última coisa que eu ainda quero fazer nessa aula com vocês é a gente fazer, né, aqui a adição de uma linha no nosso banco de dados Postgre. Não é nenhuma linha, né? Fazer um update ali no nosso usuário, colocando, né, a thread, o ID da thread para esse usuário. Vamos adicionar aqui um módulo, adicionar o módulo, vamos pegar o nosso módulo Postgre. Aqui a gente pode fazer um update, né, na nossa linha, que vai ser um update no nosso usuário. Selecionar aqui, já vai abrir a nossa planilha, vamos selecionar agora de novo a nossa public usuários. E aqui eu vou ter que fazer um filtro. Qual que é a linha que eu quero fazer a edição, né? Primeiro aquele que ele dá os campos, né? Então, eu só quero mexer aqui na nossa thread ID, né? Então, basicamente, descer, a gente vier aqui para baixo, eu quero pegar o ID da nossa thread, que pode ser, a gente pode pegar de qualquer um desses módulos aqui, né? Então, eu vou pegar do primeiro, do segundo módulo, né? Qualquer módulo, na verdade, porque a gente não vai nem copiar isso aqui depois. Então, vamos pegar aqui do nosso body, o ID da nossa thread, que foi onde a gente criou a thread aqui inicialmente. Beleza, então já salvamos a informação. Eu só preciso dizer onde que essa informação vai ser salva, né? Porque eu estou fazendo um update em uma linha. Então aqui para baixo tem que fazer um filtro. E aí o filtro pode ser com base no nosso o ID do usuário, né? É importante que a gente utilize até esse ID aqui, que ele é algo único, né? Então o ID do usuário, e ele vai ser igual, né? Igual a, e a gente pode puxar aqui a informação agora lá do nosso planilha anterior. A gente pode pegar aqui o ID lá da nossa busca inicial, né? Porque, de novo, o usuário ele tem que existir. Então esse ID ele já existe, senão a gente nem estaria conversando com esse usuário. Então aqui, feito, né? Já configurado, podemos deletar esse nosso módulo. E aqui, última informação que a gente precisa fazer é esse ajuste aqui abaixo na nossa planilha, nosso envio, né, da mensagem lá na OpenAI. Antes a gente estava puxando a thread da nossa planilha de Google Sheets, agora a gente vai puxar a thread aqui embaixo da thread ID do nosso Postgres, né? Então aqui assim, quando ele desce aqui para baixo, a gente já tem o usuário, já tem a thread, essa thread está vivendo dentro do Postgres, é daqui que a gente quer puxar essa informação. Então beleza, com isso bora fazer os nossos testes, né? Antes só, o que a gente precisa fazer é aqui configurar a nossa instância, né, da nossa webhook. Então o webhook ele tem que estar configurado para vir aqui para esse nosso webhook quando a gente recebe mensagem no WhatsApp. Então eu copiei aqui o nosso webhook, vou vir lá para nossa instância da ZAPI, ao que a gente já fez, pegar aqui a nossa instância, visualizar, vamos vir aqui em edição, aqui em webhooks. Ao receber uma mensagem, a gente quer enviar um webhook para esse nosso endereço aqui, que é essa nossa novo cenário. Então, beleza, salvei. Agora a gente já vai estar recebendo a mensagem aqui, né? Esse webhook vai ser disparado quando a gente receber uma mensagem no nosso WhatsApp. E aí a gente tem aqui uma configuração da nossa function calling que a gente já tinha. Essa função aqui vai estar chamando aquela nossa antiga função lá que está ainda no Google Sheets, mas para a gente fazer os testes iniciais vai dar certinho. Então vou dar um play aqui, então run, vou rodar. Vamos pegar aqui agora nosso WhatsApp, vamos mandar um olá e vamos ver o que vai acontecer ali. Então vou voltar aqui para o make. Ele já veio aqui para cima, então entendeu que não tem uma thread criada nesse usuário. Se a gente clicar aqui, ele já fez a busca no nosso usuário. Ou seja, tudo certinho com a nossa integração no Supabase, né? Ele já buscou também com base no WhatsApp que está configurado e trouxe aqui, né, o nome do Matheus Castelo, o e-mail dele, a foto de perfil, o WhatsApp, o ID do usuário. Então tudo certinho com a nossa configuração para busca. Muito massa isso aqui, né? De fato, funcionando essa questão do Postgre com o Supabase. Aqui em cima a gente fez o update do nosso usuário. Então aqui ele tem o Thread ID, que foi algo atualizado. Se a gente vier lá na nossa base de dados Supabase, a gente vê aqui agora a Thread ID aqui no Castelo já está configurada também. Então tudo certinho. E aí agora, se a gente basicamente, vamos ver aqui na nossa automação, ela rodou aqui o restante da automação, que são coisas que a gente ainda precisa configurar. Ele nem chamou a função, né? Porque foi só um oi, então veio para cá, no nosso WhatsApp. Olá, como posso te ajudar hoje com suas finanças pessoais? Bacana, então tudo certinho. Vamos mandar mais uma mensagem. Então vou vir para cá, vamos rodar aqui, vamos vir aqui no WhatsApp. Poderia me dar algumas dicas de finanças? Vamos mandar aqui, vamos voltar lá para o make. Agora ele viu que a gente tem, né, a thread já criada, não foi para cima, veio aqui para baixo, já rodou aqui a nossa informação. Tá aqui pensando um pouquinho, que eu fiz uma pergunta um pouco maior, rodando. Aí sim, né, pegou e respondeu pra gente. A gente voltar aqui no WhatsApp, já trouxe aqui alguns pontos pra gente de algumas dicas. Bacana, então, esse nosso primeiro configuração aqui desse nosso cenário, né, cenário raiz aqui do nosso assistente de WhatsApp, que é o coração desse nosso assistente, já tá redondinho. Nas próximas aulas a gente vai fazer as adaptações da nossa função, aqui dentro do Make também, e também no nosso assistente, para que de fato a gente consiga fazer uma chamada e conversar com agora a nossa planilha do Supabase. Então, vejo vocês nas próximas aulas. Nessa aula vamos começar a construir a nossa função buscando as informações lá no Supabase. Então,
Agora a gente já tem o tipo, o aluguel, a data início e a data fim, que a gente precisa fazer aqui de alterações, né, iniciais, é a gente fazer a busca na planilha, no nosso Supabase e não na nossa planilha de Google, né. Antes disso, eu vou ajustar aqui as nossas variáveis, né, que a gente tem a variável data início, data fim, categoria. Eu vou adicionar mais um aqui, né, não precisaria disso, mas só para, como a gente já está fazendo uso de todo esse nosso modo aqui, vou colocar o tipo também, só para ficar redondinho. Beleza, agora a gente pode puxar essa informação daqui. Primeiro lugar que eu vou querer editar vai ser aqui em cima, depois a gente pode basicamente copiar ali para baixo. Adicionar um módulo, esse é o nosso módulo novamente do PostgreSQL. E aqui a gente tem, né, fazer busca na nossa tabela, fazendo os filtros. A gente poderia fazer a query avançada buscando com SQL, que é essa nossa função aqui abaixo, né? Então, se a gente fosse fazer usando SQL, a gente poderia usar aquela query avançada. É algo que seria uma possibilidade também. Aqui agora eu vou usar, como a gente está fazendo pelos filtros padrões simplificados, vamos fazer aqui a busca nas nossas linhas do Supabase de forma simplificada. Vamos ver aqui, ele deu um errozinho. Vamos rodar aqui. Talvez eu tenha que trocar a minha autenticação. Vamos buscar aqui Supabase App Financeiro. Beleza. Vamos ver se ele vai. Acho que não é essa, criei algumas, né? Acho que é esse base supa aqui. Beleza, base supa, vamos ver se agora ele lê. Beleza, fechado. E agora vamos buscar a nossa planilha de registros, né? Que a gente quer buscar os nossos registros dos nossos gastos. E aqui agora, análogo ao que a gente fez aqui na nossa planilha de Google Sheets, né? Que a gente buscava a data maior que a data início, a data menor ou igual à data fim, igual a categoria, a gente vai fazer a mesma coisa ali no Supabase, né? Então a gente vem aqui, a gente pode pegar aqui a nossa data, né? Então que vai ser esse nosso valor created at, foi assim que a gente criou. Ele vai ser maior ou igual, né? Maior ou igual. A gente pode ir lá no nosso tools agora, onde a gente configurou as nossas variáveis, maior ou igual à nossa data início. Vamos adicionar mais uma regra. A nossa created at, nossa data, vai ser menor ou igual, também agora a nossa data fim. Vamos adicionar mais uma regra, pegar aqui a categoria, ela vai ser igual à nossa categoria, e também a gente vai adicionar mais um filtro, que vai ser o tipo de gasto, ele vai ser igual ao tipo de gasto. Beleza? Vou dar um save aqui agora, salvar, para a gente fazer o nosso primeiro teste. Então bora testar essa nossa busca para ver como é que isso está retornando para a gente. Vou dar um run aqui também, vou lá no nosso assistente, aqui, vamos dar um run também, deixar aqui rodando. Beleza, vamos vir aqui no WhatsApp e vamos selecionar aqui, pode buscar novamente. Vamos dar um enter aqui, voltar lá para nossa automação. A gente vê que ele está rodando aqui, veio para cá, está pensando, pensou, jogou para baixo, deu sucesso, vamos ver o que ele buscou aqui. A gente vê aqui, data início, março de 1º de março de 2024, aluguel, saída. Bacana, veio aqui para cima, buscou no Google Sheets. Google Sheets é outra base, né? Então, bases diferentes. E aqui assim a gente vê já no nosso Postgres que a gente teve 3 resultados aqui pra gente. Irado, já conseguimos então fazer essa nossa busca na nossa planilha. Porém, o que eu quero analisar aqui com vocês, né? Se a gente analisar essas nossas 3 buscas, a gente pode até. Vamos analisar aqui primeiro, depois a gente pode ver na planilha, né? A gente tem aqui a data criada, dia 22 de março, não tá em março, tá certinho. De fato, aluguel, de fato é uma saída, o valor. E a gente tem o ID do usuário aqui, né? A gente vê que a gente tem o ID 440, beleza, que é a gente mesmo, né? O usuário do Matheus lá com o número de WhatsApp. Mas se a gente vê esse outro aluguel aqui, ele é 439, é outro ID, é outro usuário. Ou seja, a gente não quer pegar esse dado, porque eu sou o usuário 440, eu só posso ver os meus dados, né? Então aqui eu tenho mais um aluguel e aqui eu tenho o terceiro aluguel. Se a gente for lá na nossa planilha, nossa base de dados do Supabase e analisar nossos gastos, aqui eu estou nos nossos gastos de março. Eu tenho aqui 2 aluguéis aqui em março, né? Então, só para confirmar a data aqui, eu selecionei as datas de março aqui para ficar mais fácil de a gente encontrar. Aqui eu tenho 2 aluguéis. Aqui o aluguel primeiro é do 39, o segundo é o 440. E se a gente descer mais um pouco, não tem nada de aluguel, só tenho mais um aluguel mesmo aqui em março. Então a busca está certinha. Aqui do 440 também. Porém, o que a gente precisa fazer agora é alguma forma da gente filtrar aqui pelo nosso usuário. Não quero que esse dado do outro usuário venha aqui pra gente. E é isso aí que a gente vai estar aprendendo a fazer na nossa próxima aula, beleza? Vejo vocês na próxima aula. Então, bora dar início nos ajustes das nossas funções para a gente fazer essa function call e a gente conseguir conversar agora com a nossa planilha dentro do Supabase. Então, aqui eu estou na nossa função que a gente construiu lá no nosso curso de function callings, né, onde a gente construiu a função para conversar com os nossos GPTs, depois a gente reutilizou essa mesma função para falar com o nosso assistente, e agora, mais uma vez, né, vamos reconstruir essa função, reutilizar ela, basicamente ela por completo, mas fazer umas adaptações, principalmente na nossa planilha de Google Sheets, para a gente agora falar com o Supabase. Esses nossos fluxos, né, foram construídos naquele curso, vocês também podem importar, assim como fizeram a importação aí através da importação aqui, né? Então vocês têm à disposição de vocês esses fluxos também. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês é vincular, né, esse nosso webhook. Então a gente foi duplicado nesses nossos fluxos. Então a primeira coisa tem que estar vinculado esse meu webhook aqui com o meu assistente aqui. Então a primeira coisa eu vou fazer uma cópia aqui, né? Ctrl V, vou vincular com esse HTTP aqui e vou vincular com esse HTTP também esse meu novo webhook dar um OK. Feito esses vínculos, né, a gente já, a partir da chamada de função aqui, quando ele entender que tem que fazer uma chamada, ele vai cair aqui para esse nosso fluxo. E agora a gente precisa fazer algumas adaptações. A primeira adaptação que eu quero fazer é que na nossa planilha, nossa base de dados agora no Supabase, a gente está levando em consideração que a gente tem um tipo saída ou tipo entrada. Isso é algo novo, né, dentro dessa nossa trilha aqui, desse microservice que a gente está fazendo, que antes a gente não estava levando em consideração. Então eu quero adaptar o nosso assistente lá na OpenAI para a gente conseguir também receber essa informação, se vai ser uma saída ou se vai ser uma entrada. Então vindo aqui para a nossa plataforma da OpenAI, quero configurar essa função com vocês. Então a gente tem o nosso amigo financeiro aqui a gente tem a nossa função getDespesas, que é a função que a gente está utilizando para fazer essas chamadas. Então essa função, ela retomando, né, relembrando ela, tirar um pouco o zoom aqui porque senão atrapalha, ela é uma função utilizada para buscar os gastos e despesas do usuário com base na data categoria visitada. Esse é o objetivo dela. E a gente tem aqui nossa data início, que é um parâmetro, tem a data fim, né, do gasto, e tem a categoria. O que a gente precisa adicionar agora é também que ele busque e estipule o tipo de gasto que a gente quer. Para isso, eu vou copiar aqui a partir desse nosso categoria aqui, tem uma vírgula, né, então abre a categoria e vem até onde fecha a categoria nesse último bracket aqui embaixo. E aí depois dele, eu vou colar essa informação. Basicamente dupliquei aqui a categoria, né? Agora eu teria 2 categorias. E aí vamos editar esse nosso tipo aqui embaixo, né? Então, ao invés de categoria, vai ser o tipo, né? Vai ser um tipo string também. E aqui a gente já tem um enum também, que eu vou fazer o uso dele. Então eu vou excluir aqui tudo.
E eu vou colocar aqui, é uma entrada ou uma saída. São as duas opções. E aqui na descrição a gente pode colocar aqui o tipo, define o tipo de gasto. Se é uma entrada financeira ou uma saída de caixa. Podemos deixar assim, né? Vamos ver se ele interpreta, mas deve ser o suficiente aqui para o nosso modelo entender. Antes de salvar, a gente pode colocar aqui dentro de required, a gente sempre quer saber se ele vai ser uma entrada ou uma saída. Então agora a gente pode adicionar aqui também, ele sempre envia para a gente, né, o tipo como um parâmetro requerido. E a gente pode salvar essa nossa função. Salva a função, vamos fazer então nossos primeiros testes aqui na nossa aplicação. Então eu vou vir aqui, eu vou dar um run aqui, e vou vir aqui também na nossa função, e vou deixar ela rodando para ela conseguir receber. Claro, não tem nada configurado, a gente está no Google Sheets ainda e tudo mais, mas é só para fazer um teste. Então vamos pegar aqui agora no WhatsApp, vamos vir aqui, vamos enviar qual foi meu gasto de aluguel em março. Enviar a mensagem, vamos voltar lá pro make, vim aqui pro make, vindo aqui a nossa função rodando, rodou, beleza, já chamou a nossa função aqui, deu um sucesso e agora ele está pensando em responder. Então, vindo para cá, se a gente vem aqui agora, né, eu já tenho aqui data início, data fim, eu tenho o aluguel e aqui agora também eu tenho o tipo da nosso gasto. Bacana, é tudo que eu precisava para a gente começar a configurar aqui a nossa função. E é isso que a gente vai fazer aí na próxima aula. Essa aula é bem importante para a gente, de fato, transformar esse nosso assistente no WhatsApp agora em um assistente no qual ele entende a questão de multi-usuários, né? Então, nossas aplicações elas são multi-usuários. Nossos usuários eles têm login, têm uma senha, cada usuário tem acesso às suas informações, né? Se fosse uma aplicação em multi-empresa também, né? Cada empresa ali teria acesso aos seus dados, aos seus usuários, aos seus funcionários. Então, isso é um conceito muito importante aí dentro de aplicativos, né? A gente, de fato, conseguir isolar as informações para as pessoas que, de fato, podem ver essas informações. E isso não pode ser deixado de lado nessa nossa aplicação aqui também. Então, no WhatsApp, eu quero, de fato, garantir que a pessoa esteja mandando mensagem, ela existe no nosso aplicativo e, se ela existir, os dados que ela vai estar vendo e tendo acesso são os dados que ela de fato pode ter acesso. Então a gente precisa garantir isso aqui dentro dessas nossas buscas. Então para isso, né, a gente viu na nossa última aula que a gente fez a nossa busca aqui e a gente recebeu informações do usuário 39, né, sendo que a gente é o usuário 440. Então para isso a gente precisa fazer um filtro de usuário aqui, né? Então, se basicamente, se a gente tivesse aqui e adicionasse aqui, além desses nossos filtros que a gente adicionou, um filtro do tipo usuário, né? Então, pegar aqui a gente poderia pegar o ID do usuário, né? Que é dono desse registro, e isso na nossa planilha lá do Supabase a gente tem essa informação, obviamente, a forma que a gente vincula o usuário ao registro dele, então a gente tem essa informação user ID aqui, então eu só quero ver gastos no qual user ID é o meu usuário, né? E aí, para isso, a gente tem que fazer esse filtro. Porém, se eu vier aqui em user ID, é igual a, se eu vier buscar essa informação, eu não tenho essa informação em lugar nenhum aqui nessa nossa função. E essa informação ela tem que vir lá do nosso assistente, né, que fez essa chamada aqui. Então aqui, além de eu ter essas informações aqui, eu preciso ter a informação também do ID do usuário. Então, na nossa chamada desse webhook, a gente tem que estar enviando essa informação. Se a gente for lá no nosso assistente, né, vier aqui no nosso assistente, essa chamada ela está acontecendo tanto aqui quanto aqui em cima, né? São os dois locais que a gente faz essa chamada. Como é que a gente está chamando isso? A gente basicamente enviou aqui o URL, método get, não tem nenhum headers e tal. E aí aqui no nosso body, a gente está puxando simplesmente esse body required action e o function arguments, né? Se a gente vier aqui, esse function arguments aqui vem desse nosso módulo que está aqui em cima, pegar aqui essas informações. Aqui em Operation 2, né, a gente vem em body, a gente tem aqui o required action e aqui estão aquelas funções que a gente está levando para ali, né? Basicamente a gente está enviando essa informação aqui, né, que é esse data início e tudo mais, já estruturado no formato de JSON. Ou seja, a gente só está pegando esse dado aqui e passando para cá. A gente não consegue, né, eu teria que adaptar essa informação aqui para que, além daquelas informações, a gente também envie o ID do usuário que está armazenado aqui nesse nosso módulo do Postgres, né, que é o usuário que nos enviou o WhatsApp. Como é que a gente pode fazer isso, né? Então, para a gente entender, a gente está enviando, quando a gente faz o envio ali, pegando a informação do nosso módulo lá da OpenAI, a gente está pegando essas informações aqui, é essa forma atual aqui de cima, que a OpenAI está enviando as informações para a gente. Ou seja, ela envia aqui um formato JSON, né? Está enviando já nesse formato, com essas chaves abertas aqui, data início, data fim, a categoria e o tipo. É isso que ela está enviando para a gente. O que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar mais um parâmetro, né? Aqui até faltou uma vírgulazinha, que é importante colocar. Mais um parâmetro, e nesse parâmetro a gente colocar o user ID. Então a gente precisa configurar agora aquela nossa chamada para que funcione dessa forma. E aí, o problema disso é que, se a gente vier aqui, né? A gente não tem como editar essa nossa chamada aqui. Ela já foi construída pela OpenAI. A gente já recebeu da OpenAI um JSON estruturado. Então a gente vai precisar, primeiro, quebrar aquele JSON, né, não ter as nossas chavinhas de lado para que a gente consiga colocar mais parâmetros dentro e depois enviar essa informação. E como que a gente vai fazer isso, né? Uma forma fácil da gente fazer isso aqui. Primeiro eu vou tratar esse dado que está vindo aqui da OpenAI. Para isso, eu vou vir aqui nesse text parser, vou fazer um replace, né? Vou pegar esse replace e vou colocar aqui antes do nosso módulo. Aqui a gente tem a nossa função, né? O required action, ele ficou até para cá, então a gente vai ter que fazer um ajuste aqui do nosso filtro. Já faço isso. Antes vamos trabalhar aqui nesse nosso text parser. Primeiro, esse text parser ele funciona com parâmetros de regex, né? Regular expressions. Regular expressions são funções regulares que nos auxiliam a identificar parâmetros e comportamentos e textos dentro de uma sequência de informações. Isso aqui é algo que envolve é algo até complexo, né, pra gente saber exatamente como construir uma função regular, mas a gente hoje tem à nossa disposição aí ChatGPT, no qual a gente pode perguntar e pedir para ele, gere uma função regular que identifique chaves para mim no meu texto. Ele vai gerar para você. E foi basicamente isso que eu fiz, né? Então o parâmetro que ele cuspiu para mim, na hora que eu quero encontrar essas dois brackets aqui, porque eu quero basicamente limpar e tirar esses brackets para depois eu construir eu mesmo isso daqui. Vai ficar mais claro já já. Então esse é o parâmetro. O que esse parâmetro está fazendo? Ele vai encontrar todas essas funções que estão aqui no meu texto. E para garantir que ele encontre todas mesmo, eu vou colocar um global match aqui para ele de fato encontrar todas essas nossas chavezinhas desse nosso texto. E eu vou querer substituir esse texto, a gente pode colocar basicamente um espaço, né? Colocar um espaço
que ele vai tirar, eu tenho ali uma chavezinha no começo e uma chavezinha no fim. Tirar deles, botar um espaço ali e não vai impactar problema nenhum pra gente. E aqui o texto vai ter que ser a partir daquela nossa função que tá aqui, né? Então eu vou vir aqui, vou copiar esse texto aqui, né? Que a gente tem aqui embaixo, copiar, e vou colar aqui nesse nosso text parser, beleza? Colei. Então, nesse texto aqui, que é essa função que tá vindo aqui de cima, eu vou basicamente encontrar todas essas nossas chavezinhas aqui e eu vou substituir essas chavezinhas por um espaço. É isso que esse negócio, essa text parser, esse replace está fazendo. A gente está substituindo algumas informações. E vou dar um salvar. Beleza, antes só pra gente testar, na verdade, antes de eu colocar aqui esse texto variável, eu vou colocar um texto rígido aqui para ficar bem claro o que a gente está fazendo. Então eu copiei e colei aquela nossa expressão e basicamente é isso que a OpenAI enviou pra gente ali, né? Então a gente tem o brackets aqui, as nossas aberturas, datanista, datafim, categoria, tipo, saída. É isso que ele está enviando lá pra gente. Vou dar um OK aqui, clicar com o botão direito, vou pedir para ele rodar esse módulo. Então ele vai rodar só esse módulo aqui. Rodou. Se eu verificar aqui agora, no input eu tive nossas informações aqui. E no output agora eu tenho a mesma informação, só que sem essas duas chavezinhas. É exatamente isso que eu queria, né? Eu queria só tirar essas chavezinhas aqui. Tirar dessas chavezinhas, agora eu vou construir esse nosso JSON na unha, né? Vou construir ele por eu mesmo. Beleza? Então, vamos fazer alguns ajustes aqui. Aqui nesse meu texto, eu vou pegar aquela informação que eu tenho aqui, né? Então, eu vou copiar isso daqui e vou colar ela aqui, que vai ser o texto. Ele vai vir a partir desse nosso módulo aqui. Beleza. Vou dar um salvar. Vou editar aqui esse nosso filtro, né? Aqui. Beleza. Vou copiar esse body aqui também. Vou colocar aqui. E aqui eu vou copiar também esse required action aqui. Copiar e vou vir para cá, colar. Dar um OK. Aqui eu vou limpar esse filtro aqui. Dar um OK também. E agora o nosso filtro ele fica aqui antes disso. Bacana. Então, filtro ajustado, nosso texto aqui é ajustado. O que a gente precisa agora é construir esse nosso JSON aqui. Então, para isso, eu vou copiar esse argumento aqui, que é, na verdade, não, vou vir para cá. Aqui eu posso apagar esse argumento. Agora vamos construir aquele nosso JSON. E lembrando, o JSON que eu quero construir, né, é basicamente esse JSON aqui. Então vai ser essa abertura e eu vou ter esse user ID aqui embaixo, né? Então essa parte aqui de cima, né, esse início aqui, né, essas informações, elas estão vindo todas do meu texto ali. Então se eu vier aqui, meu texto, eu tenho data início, vírgula, data fim, vírgula, categoria, vírgula, e tipo aluguel, tipo saída, só não tem a vírgulazinha no final, a gente tem que adicionar. Então vamos vir aqui, ó, vou deixar essa minha vírgula ali, eu vou apagar isso daqui, então a vírgula eu quero, e vou colar esse nosso texto que é exatamente o que veio ali em cima. E aqui embaixo eu tenho o ID do meu usuário, né? Então eu posso apagar esse ID, apagar o ID, e eu vou buscar esse ID lá na nossa planilha do Postgres que tem aqui embaixo, o ID do usuário. E vou dar um OK. Bacana, bora testar isso agora, né? Então vou dar um run aqui, vamos dar um run aqui também. Vamos fechar aqui, ele deu um erro, né? Aqui que eu criei essa informação. Então só vou deletar isso daqui, esse nosso tipo, depois a gente adiciona. Vou dar um run também, deixar rodando aqui essas nossas informações. Vamos lá no WhatsApp, vou pedir aqui, pode buscar novamente, dar um play. E vamos lá na nossa automação ver ela rodando. Automação rodando, beleza. Bateu aqui, tá pensando. Segunda vez, legal. Bateu aqui já a informação, se a gente ver. A gente tem aqui nossos dados aqui, né? A gente tem aqui em cima com o nosso bracket, aqui embaixo 100. Então, beleza. E aqui a gente fez a nossa chamada, deu um status 200 com resultado positivo. Se a gente for lá na nossa função agora, na nossa função, né? A gente vier aqui no webhook agora sim a gente tem aqui tudo que a gente precisa. Data início, data fim, categoria, tipo e o ID do usuário. Então, bora agora fazer aquele nosso filtro que a gente tinha comentado, né? Se eu vier aqui agora, eu vou adicionar aqui também, só para manter o padrão, não precisava, né? Então, colocar o usuário aqui, né? O nosso usuário. O ID, né? Usuário ID. Vou colocar o ID aqui para ficar bem claro. E aqui vai ser a informação vindo do user ID. Aqui no nosso Postgres, a gente pode vir e adicionar nosso filtro, que agora vai ser do nosso ID do usuário. Ele tem que ser igual a nosso usuário ID aqui. E podemos dar um play e salvar. Aqui a gente tinha feito a busca, né? Ele trouxe com os 3. E agora, se a gente rodar mais uma vez nossa função, vou dar um play aqui. Vamos voltar aqui, vamos dar um play aqui também. Vamos pedir lá no nosso WhatsApp, pode buscar novamente a informação. Voltar aqui para a nossa automação. Voltando, beleza. Deixa ela rodando aqui. Tá pensando ali. Beleza, vou pensar mais uma vez. Boa, chamou nossa função chamada, voltando lá para a função, a gente vê tem o usuário ID, tem todas as informações. Agora aqui na nossa busca, se a gente analisar, agora sim, a gente tem só os 2 registros do nosso usuário, exatamente o que a gente precisava. Então beleza, na nossa próxima aula a gente vai basicamente finalizar essa nossa construção aqui dessa nossa função, né, duplicar esses campos, ajustar aqui o nosso texto também, a nossa resposta, para deixar essa função redondinha e já completinha também. Beleza, então agora com todos os parâmetros que a gente precisava para fazer essa nossa busca certinha, a gente pode finalizar essa nossa função aqui, só fazendo os ajustes finais de fato. Então aqui, né, o que a gente precisa fazer aqui agora, aqui nesse nosso módulo de cima, se a gente analisar, eu estou buscando as informações ainda da nossa planilha de Google Sheets. Né? Então eu não quero mais essas informações do Google Sheets, então vamos pegar tudo aqui do nosso Postgres, né? Então aqui a nossa posição, a posição vai ser a posição 1, aqui a posição do nosso bundle, né? A data, vamos puxar aqui o created at, que é a nossa data, a categoria, vamos puxar a nossa categoria agora do Postgres, o valor também, vou puxar aqui do valor, e aqui a nossa descrição, a gente pode puxar também da descrição. E aí, além disso, a gente também tem, né, o tipo, né, se é uma saída ou se é uma entrada, que a gente também tem essa informação extra agora. Podemos dar um OK aqui para salvar. Nosso módulo do Google Sheets já não é mais útil para a gente aqui, então a gente pode deletar esse módulo. Beleza, aqui ele deu um erro, que eu acho que eu tenho que selecionar aqui o Postgres em cima e dar um OK. Bacana, então aqui em cima tudo configurado certinho. O que eu posso fazer aqui agora, basicamente, vou deletar essas funções aqui, ó, só para a gente não perder os filtros aqui, eu vou manter eles. Vou vir aqui, copiar, vamos juntar aqui, vamos arrastar aqui pertinho, juntar, vou colar também e juntar aqui abaixo. Legal. Ele trouxe aqui uns filtros, né? Então eu posso excluir esses filtros inicialmente. Vamos excluir eles, dar um OK. Aqui embaixo também. Vamos excluir. Beleza. Fechou. Agora aqui, nessa nossa linha do meio, é o nosso filtro de só categoria, né? Então aqui eu posso também pegar aqui no nosso filtro agora. Aqui eu tenho as datas, né? Então a data, eu não quero fazer filtro por data, não quero fazer filtro por data. Categoria sim, o tipo sim. E o usuário ainda se mantém importante pra gente também.
Então aqui nosso filtro está certinho já. E aqui embaixo é só a data. Então eu tenho que excluir o meu filtro de categoria aqui nesse caso. Então excluído, beleza, ok, fechado. Aqui as nossas configurações já estão certinhas. Nossa resposta aqui também já está certinha. Aqui agora a gente pode só deletar nosso módulo do Google Sheets. Vou dar uma varinha mágica aqui para ele se organizar. E vamos fazer o nosso último teste aí para verificar se está tudo redondo de fato. Vou dar aqui um run na nossa automação. Vamos lá para o nosso bot grande também. Vamos dar aqui um run nesse nosso bot. Bora lá para o WhatsApp e vamos fazer uma pergunta aqui para o nosso bot, né? Então, qual foi meu salário em março? Vamos rodar aqui para ele. Vamos voltar na nossa automação, ver ela rodando, beleza, já rodou. Tá rodando aqui pensando que um ponto importante, a gente depois tem que replicar essa informação aqui para cima, né? Ela também tem que existir da mesma forma aqui. Função rodou, vamos ver lá a nossa função, bateu aqui. Então eu tenho em março, salário, ele já entendeu que é uma entrada, né? Não especifiquei, mas ele entendeu, ele tem que trazer essa informação e trouxe nosso usuário 440 aqui de fato. A gente vê aqui, a gente tem a busca de um salário, né? Em 22 de março. Se a gente for analisar lá a nossa planilha do Spabase, a gente tem aqui, a gente está em março, dia 22, a gente buscar salário, né? A gente tem aqui um salário, valor de 12 mil, do usuário 440. A gente tem algum outro salário em março? Vamos ver. Salário aqui para cima a gente não tem, aqui para baixo a gente tem um salário aqui, 10 mil reais, porém é do usuário 439, então certinho, não, a gente não queria de fato ter buscado essa informação. E se a gente analisar no nosso WhatsApp, né, vamos ver aqui, em março de 24 seu salário foi de 12 mil reais, exatamente o valor que estava lá, se precisar mais detalhes, consultas, fica à vontade para perguntar. Vamos fazer mais uma busca, né, só para garantir tudo certinho, vamos ver aqui, rodar essa informação, aqui vamos rodar de novo, e de novo lembrando, né, essa função aqui, é importante que a gente replique ela aqui para cima, aqui tá tudo certo porque meu usuário já existe, eu vou estar sempre vindo para esse caminho, mas é importante que a gente faça essa mesma função aqui em cima, da forma como está aqui abaixo, é igualzinho, exatamente a mesma coisa, porém adaptando para esse nosso ramo de cima. Então dando um play, beleza, vamos voltar aqui no nosso WhatsApp, vamos perguntar aqui, né, qual foi meu gasto com aluguel em março. Vamos dar um play, vir aqui, de novo, bateu, tá pensando, beleza, jogou para nossa função, se a gente vier aqui agora a nossa função, a gente vem aqui, a gente vai ver que tem março aqui também, aluguel, e aqui já vê saída também, né, porque foi um gasto, a gente entende como saída, e o ID do usuário. A gente vê aqui na nossa busca, a gente tem agora 2 registros, né, são 2 registros, e essa é a busca que a gente tinha feito antes, né, uma busca que a gente sabe que em aluguel a gente teve 3 gastos, né, então aluguel, 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 aluguel aqui abaixo. Porém, esse é 440 e aqui ó, um dos de cima dos aluguéis é do usuário 439 aqui abaixo. Então, ele trouxe os dois, né, certinho, que é R$4.500 e aqui embaixo o aluguel de 850. A gente for no WhatsApp, R$4.500 e 850 nessas datas. Tudo certinho, funcionando, redondo, nosso bot integrado, multi-usuários, né? Então, redondinho. O único ponto aí que eu comento, importante, vocês aplicarem essa função aqui. Não vou estar fazendo, que é basicamente igual, né? A gente fazia aqui, né? Acabei deixando na nossa última aula de fazer essa réplica aqui para cima. É basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo. Então, copiar o que eu fiz aqui, fazer aqui em cima também, para ficar os dois ramos iguaizinhos. Bacana? Beleza, então, pessoal, com isso a gente encerra. Na nossa próxima aula, a gente fazer um fechamento aqui desse nosso curso. Curso mais direto ao ponto, mas claro, porque a gente já pegou muito conhecimento dos nossos cursos anteriores, né? Então tem muita informação aqui, e aqui a gente dá, de fato, robustez, utilizando uma base de dados extremamente robusta e fazendo aí uma aplicação multi-usuários que, no fim, é muito provavelmente que vocês vão estar querendo fazer também. Então, beleza, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Salve, pessoal! Com isso a gente chega ao fim desse nosso curso, né? Aprendemos a, de fato, expandir o nosso assistente agora pro WhatsApp. Curso anterior a gente fez esse assistente lá dentro do Flutterflow utilizando o API do Chat Completion. A gente poderia também ter utilizado o API dos assistentes. E aqui a gente utilizou o Make, né, e o WhatsApp, fazendo uso aí da API dos assistants para fazer essa parte de conversação aí com a nossa aplicação. Grandes aprendizados desse nosso módulo foram principalmente essa integração do Supabase com o Make, onde a gente faz o uso do nosso módulo do Postgres ali, que facilita muito essa integração pra gente. E também a gente aprendeu a fazer essa busca multi-usuários, né? Então, algo que provavelmente, né, todos vocês vão querer estar fazendo um aplicativo que seja multi-usuários ou multi-empresas. E claro, a gente precisa garantir que a gente só veja dados dos nossos usuários. Então, aqui foi um aprendizado bem importante desse nosso módulo. E aí, como um desafio aí para vocês também, algo que eu acho interessante vocês estarem treinando e praticando, fica aí para vocês como desafio de fazerem a busca no seu Postgre utilizando aí uma busca via SQL, né? Então, algo que aqui em cima a gente fez a busca utilizando os filtros simples, então a gente teve o resultado ali da data de início, a data fim, a categoria, o tipo, porém a gente também já aprendeu a fazer lá no nosso curso de Function Calling, quando a gente fez as chamadas pelos nossos GPTs para nossa planilha de Google Sheets, a gente aprendeu a fazer o uso de SQL para fazer essa busca, o que simplifica até a nossa busca aqui, né? Em um caminho aqui, eu basicamente consigo fazer tudo que eu fiz aqui em cima. Então, fica aí o desafio para vocês, né, de fazer as adaptações nos assistentes de vocês, para que eles gerem a query SQL, e aqui no Postgres, né, utilizando o módulo do Postgres aqui, a gente até vierem esse módulo de Execute Advanced Query aqui, fazer a busca via SQL. Você clicando aqui para vocês verem, Postgres, ele tem aqui essa função Execute a Query Advanced, que é basicamente esse módulozinho aqui que está aqui. Então fica aí como desafio para vocês, comentem lá na comunidade, né, postem lá na comunidade o que acharam, se dúvidas, né, e a gente vai batendo um papo aí caso tenham dificuldade de criar essa busca dessa forma aqui com SQL. É algo que vai abrir muito as possibilidades para vocês e também deixa até eventualmente mais profissional esse trabalho aqui, utilizando essas chamadas de SQL. Bacana, pessoal, espero que tenham curtido esse curso. Próximo curso, o Matheus vai estar abordando um tema bem legal, assim, da gente fazer de fato uma landing page para esse nosso microsas e coletar assinaturas desse microsas. Então, aproveitem o próximo curso e até a próxima.